Shalom, amados irmãos, que a paz do nosso Deus Todo-Poderoso, Yahweh, seja convosco, seja com a tua família, com o teu lar, em nome do nosso Senhor Yahushua, da palavra viva do Eterno. Assim seja, amém. Irmãos, hoje iremos estar dando sequência em nossos estudos no livro de Lucas, capítulo 5. Então, de antemão, já peço, peguem a Bíblia de vocês, abram aí no livro de Lucas, capítulo 5, e vamos dar sequência do versículo 33 ao 39. Pretendo gravar em um vídeo curto para que todos consigam acompanhar. A gente sabe da aceleração que é este mundo moderno, em que tudo está cada vez mais rápido e, consequentemente, as obrigações, as responsabilidades, as cobranças, a opressão também tem aumentado. Então, pensando na necessidade de todos de ouvirem uma mensagem de refrigério, enfim, luz para um mundo de trevas, de mentira, de engano, de barulho, confusão. Então, pensando nisso, pretendo, se assim Yahweh permitir e quiser, fazer vídeo, voltar a gravar vídeos mais curtos com esse propósito, com esse objetivo de todos conseguirem assistir e se alimentarem da palavra do Senhor. Tá bom? Então, pegar a Bíblia de vocês, Lucas capítulo 5, versículo 33, vai dizer: Em seguida, eles lhe observaram. Eles quem? Os fariseus, membros de uma seita religiosa. Dando sequência, vai dizer: os discípulos de João, os fariseus falando para o Senhor, para o Messias, os discípulos de João e o Xanã, o Batista, jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. Aí eles falam, assim como os discípulos dos fariseus, nós, que quer dizer o quê? Que eles jejuam e oram com frequência. No entanto, os teus, o do Messias, o do Salvador, os teus vivem comendo e bebendo. Olha que incrível isso aqui, né? Já, se a gente medita com calma, a gente já pega a mensagem espiritual, né? Os teus andam, vivem comendo e bebendo, ou seja, livres. Livres. Vamos continuar para dar um entendimento bem completo. Versículo 34. E Yahushua, eu sou o que salva, então lhes propôs: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o próprio noivo? Ou seja, os convidados são quem? As pessoas que buscam a Deus. Enquanto está com eles o próprio noivo. O noivo é o Messias, é a palavra de Deus. Versículo 35. Contudo, dias virão em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, verdadeiramente jejuarão. Então, enquanto nós estamos na presença do Senhor, enquanto estamos obedecendo a palavra, caminhando em retidão, segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, do Eterno Yahweh, vivemos comendo e bebendo, ou seja, livres. Por quê? Porque sabemos
que estamos caminhando em justiça e em verdade, porque estamos obedecendo a palavra do Criador, do nosso Pai, que é boa, perfeita e agradável. Então estamos livres. Não há opressão, jugo pesado, pressão. Entende? Então a gente estamos livres. Vivemos comendo e bebendo. Aí aqui o Senhor, ele vai dizer no versículo 35, contudo, dias virão em que lhes será tirado o noivo. Então, aqui, claro, falando na questão histórica, ele referia-se ao sacrifício do Cordeiro, né, que era ele próprio, para nos resgatar e nos salvar pela graça, pelo perdão de Deus, o favor imerecido. Aí ele diz, naqueles dias verdadeiramente jejuarão, ou seja, que é o que, trazendo o entendimento histórico e espiritual, é o que fazemos. Né? Estamos aguardando a vinda do nosso Senhor. Né? O primeiro amor. Por isso que é dito, né? Volte ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Primeiro amor é a criação, o jardim. Quando o Pai criou tudo perfeito, onde diz lá na carta de Gênesis, capítulo 1 e 2, onde tudo que ele criou era bom. Então nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor. Ele nos deu esse tempo para a humanidade, no caso, só que aqui, aqui a gente está se referindo exatamente quando ele vem mostrar para a humanidade. Ele vem em carne, a palavra dele vem em carne, a lei dele vem em carne. A energia, a fonte de toda energia materializada, né? Nos mostrar que é possível nós vivermos em harmonia com ele. Então, nós estamos... Aí ele veio, cumpriu toda a lei e se sacrificou. Porque se fosse pelas obras, nós não seríamos salvos. Ele se sacrifica para que através do sangue dele, que é puro e imaculado, ele foi o único santo, justo, ou seja, perfeito, né? Que obedeceu toda a palavra. Então, através do sangue dele, do sacrifício dele, nós somos lavados de todas as nossas transgressões, imundícias, pecados. Para aqueles que se arrependem e reconhecem seus erros, suas falhas. Então, desde então, estamos aguardando o reino de Deus. A materialização deste reino, porque quando nós nos arrependemos de todos os nossos pecados, do fundo do nosso coração, e nos convertemos dos maus caminhos, ou seja, mudamos de atitude, o reino de Deus já está dentro de nós. Deus é o que? Juiz da terra. O reino é morada, é vivência, então já vive dentro de nós, ou seja, a justiça de Deus, né? A lei dele, os mandamentos, o que é certo, ele nos dá discernimento, sabedoria, enfim. Então, aqui vai dizer, em que lhe será tirado o noivo, naqueles dias verdadeiramente jejuarão. Então, como eu disse, historicamente falando, estamos jejuando, ou seja, nos separando do mundo, das coisas do mundo, das coisas supérfluas, vazias, ilusórias, da mentira, do engano, da injustiça, dos erros, né, do pecado. Então, verdadeiramente jejuamos. E aqui também tem uma mensagem espiritual, né? Que quando a pessoa ela não está na presença do Senhor, quando ela não anda obedecendo a palavra do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso,
ela precisa jejuar, se separar do mundo para ela conseguir religar, que é a definição para a palavra religião, religar-se a Deus, porque religião é isso, né? Nos religarmos a Deus, né? Nos conectarmos com Deus. Então a pessoa que não anda lendo, por exemplo, trazendo um exemplo didático, se a pessoa não lê a palavra, se a pessoa não ora, se a pessoa não busca, não tem um relacionamento com Deus, né? Não tem tido esse hábito de andar com Deus, né? Devido às muitas obrigações, tarefas, responsabilidades e o barulho, né? Toda essa opressão deste mundo, ela precisa jejuar. Ela precisa jejuar. Ou seja, se separar deste mundo para conseguir se conectar com Deus, ouvir a Deus, entendeu? Então tem esse entendimento espiritual para quem não tem andado, convivido com o Senhor, e historicamente falando, né, tem essa questão, que é esse intervalo que nós estamos aguardando a materialização do reino, né, do nosso Deus por completo, que é a eternidade. Enfim, então, historicamente falando, os discípulos do Senhor jejuam, se separam deste mundo para não se contaminar, não se sujar, não se perder, não se desviar. Entendeu? Versículo 36. E lhes acrescentou esta parábola para pensar. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura sobre roupa velha. Ou seja, ele faz essa parábola aqui porque os fariseus, eles falam o quê? Os discípulos de João Batista. João Batista era o quê? Ele estava preparando o caminho. Ele preparou o caminho para o Senhor, para o Salvador. E aí eles falam os discípulos de João e eles falam também dos discípulos dos fariseus, que eram membros de uma seita religiosa. Ou seja, eles estão comparando costumes antigos, velhos, que não vinham surtindo efeito. As pessoas continuavam pecando. Entende? Continuavam errando. Porque elas pensavam que bastava-se seguir as liturgias, as doutrinas, os dogmas, que estava tudo certo. E o que Deus quer de nós é o nosso coração. Ele quer a nossa sinceridade, a nossa verdade. Que a gente faça o que faça, consciente dos nossos atos, de nossas falas, de nossos pensamentos. Entendeu? Segundo a reta justiça dele, segundo o que ele ensina. Então, naquela época, no caso dos discípulos de Yuxanã, de João Batista, dos fariseus, como os fariseus estavam falando aqui, todos estavam sendo hipócritas. No caso, os religiosos, né? Os religiosos hipócritas, aqueles que buscavam se religar ao Senhor, mas pela letra, e não pelo espírito, por consciência, sabe? E sim pelos dogmas, doutrinas, liturgias, enfim, etc. Então o Senhor, ele conta essa parábola para eles pensarem, né? Aqui vai dizer, eles acrescentou esta parábola para pensar. Ninguém tira um remendo de roupa nova, ou seja, conhecendo o Senhor, a gente conhecendo a graça, a gente sendo perdoado, o Senhor nos perdoando dos pecados e tal, a gente vai voltar a fazer, a ter os costumes do passado, da vida passada, onde nós não estávamos tendo uma vida íntegra diante do Senhor, não estávamos tendo uma fé sadia, verdadeira diante dele. Entende? Então ele vai falar, ninguém tira um remendo de roupa nova, que é a graça, e o costura sobre a roupa velha, ou seja, sobre a letra, os dogmas, paradigmas, liturgia, hipocrisia, né? Se o fizer, certamente estragará a roupa nova, vai estragar a graça, o perdão do Senhor, a pureza,
vai estragar a consciência. A pessoa volta a ser hipócrita, né? No caso, se fizer, certamente estragará a roupa nova. Se fizer esse remendo, a pessoa volta a ser hipócrita. E, além disso, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. E, além disso, o remendo novo, ou seja, a graça, jamais se ajustará à velha roupa. A letra. Né? Então, por quê? Porque quando caminhamos pela graça, a gente caminha consciente. Nós somos mais racionais diante de nossas atitudes, entendeu? E a gente olha para trás, a gente vê a hipocrisia, né, daqueles que dizem, que seguem, no caso, essas doutrinas, dogmas, liturgias, enfim, a letra, dizerem que amam a Deus, mas na prática, na vivência, no cotidiano, eles não honram. Eles não glorificam a Deus com as suas atitudes, com as suas falas, pensamentos, sabe? Eles não vivem o amor, aquele sentimento profundo, uma compreensão, boa vontade para com o próximo, entendeu? É tudo pela letra, sabe? Como se fossem perfeitos, que não tem pecado, né? E o Pai sabe que todos nós somos pecadores. Afinal, não estamos vivendo no reino dele, né? Falando em termos materiais, sociais, civis, né? Em geral, sociedade. Então ele sabe, a gente vive num mundo que é contrário às leis do Senhor, que eu digo, como eu sempre falo aqui nos estudos, as leis naturais, né? Pois bem, então o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Versículo 37. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Da mesma maneira. Então é outra parábola aqui, com o vinho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente. Ou seja, a pessoa, quando a graça do Senhor é alcançada, quando ela passa a entender o sentido da vida, que ela se conhece verdadeiramente, que ela se volta, né, para si, começa a se conhecer a sua essência, qual o propósito dela, né, o que é que acontece? Se colocar esse vinho novo em recipiente velho, ou seja, ela já foi alcançada, a mente dela está mais madura, ela é hoje uma pessoa mais racional, ela foi alcançada por essa graça, ela buscou a Deus de verdade, de todo o coração, entendeu? E aí o Senhor se revela, quando você é sincero, independente de liturgias, de dogmas, de paradigmas, sabe? Quando você é sincero, quando você é o que é, do seu jeito, quando você busca a Deus do seu jeito, verdadeiramente, com amor mesmo, sentimento profundo, ele se revela. E aí, você passa a entender os mandamentos, você passa a entender a necessidade de sermos obedientes ao Senhor, né? A lei universal, a lei natural, enfim. Então aqui vai dizer, se coloca esse vinho novo em recipiente de couro velho, ou seja, nas velhas práticas e costumes, quando o vinho novo, ao fermentar, que ou seja, ao compartilhar da graça, esse entendimento fidedigno da palavra, né, arrebentará o recipiente. Ou seja, aqueles que estão presos a esses dogmas, liturgias, a letra, vai causar o quê? Não vai dar certo, não vai convergir.
Os hipócritas, eles não reconhecem, eles não conhecem a graça, por isso não reconhecem, né? São programados para ficar vivendo aquilo ali. Porque existe todo um sistema para manter essas pessoas presas nesses dogmas e paradigmas e liturgias, entendeu? Então, o vinho novo, se ele volta, ele vai querer compartilhar, que é o caso aqui do fermentar, né? Ele vai querer, porque nós somos luz, o Senhor fala, nós somos luz. E o que é luz? Luz é trazer clareza sobre as coisas, o que é realmente, né? O que nós somos realmente, o que a palavra realmente quer dizer. Então a gente vai fermentar, a gente vai falar, a gente vai expandir. E aí vai arrebentar o recipiente. E se derramará e danificará o recipiente onde for colocado. Entendeu? Tipo assim, vamos alcançar outras pessoas. Outras pessoas irão despertar. Outras pessoas irão refletir, meditar, pensar. E o que é que vai acontecer? Vai quebrar aquele recipiente velho. Entendeu? Vai derramar. Porque mais pessoas vão. Entendeu? Porque a gente é luz. Quando a gente leva a luz, né? A gente é sal, a gente tempera. A gente está lá no lugar, a gente vai temperar. A pessoa, nossa, eu nunca ouvi por esse lado, eu nunca pensei deste modo. Nossa, e eu deixei de fazer as coisas que eu tanto amava, pensando que por causa disso, daquilo, ou seja, por causa dos dogmas, paradigmas, né? O sistema religioso, ele te aprisiona. Porque os fariseus eram uma seita religiosa. Seitas são partidos, nos divide, né? E a graça, os ensinamentos do Senhor, o verdadeiro evangelho, ele nos une. Entendeu? Então, quando a gente chega, a gente vai fermentar e vai quebrar esse recipiente. Ou seja, mais pessoas serão alcançadas, mais pessoas irão despertar, acordar e vai quebrar, né? Arrebentar ali, danificar aquele recipiente velho onde foram colocados. E, consequentemente, vai gerar contrito, né? Com os programados, aqueles que estão sob o controle daquela situação e tal. Vamos lá, versículo 38. Ao contrário, o vinho novo deve ser... E detalhe, né? O que é que acontece? Tem esse lado que eu falei e tem o outro lado também. O outro lado é o seguinte, que esse vinho novo, como está dizendo aqui também, né? Ele vai se der... Eu trouxe um outro entendimento, né? Que faz jus também. Porém, tem o entendimento pessoal, né, desse vinho novo, que é o seguinte, ele pode se derramar, né, que ele vai arrebentar, ele vai ficar sem recipiente, né, porque fermentou, ele foi pro velho, então danificou, derramou, tal, danificou o recipiente, então ele vai ficar sem recipiente. O que isso significa? Significa que o vinho novo pode se perder, vai se perder, na verdade, porque derramar é se perder. Perdeu o vinho novo. Então se perdeu. Porque vai ficar confuso. Ele vai fermentar, ele vai querer falar do entendimento fidedigno, verdadeiro do Evangelho, e ele vai ser reprimido, oprimido, vai ser calado, censurado. Entendeu? Então ele pode se perder. Ele vai se perder no caso. Então, no versículo 38, o Senhor Messias vai falar: ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo. Eu estava vendo um testemunho ontem, estava vendo um testemunho lindo ontem, fiquei impactado, muito emocionante, de uma ex-cantora não, ela é cantora, porque o dom dela é cantar e tal, mas de um gênero musical bem imoral, e ela tinha muitos contratos, alguns empresários, e tudo voltado para esse gênero musical imoral, indecente, enfim. Então, ela contando a história dela, né, que quando ela começou a buscar a face de Deus, ou seja, a presença de Deus na vida dela, começou a se interessar em conhecer a Deus de verdade, que ela já sentia no coração desde pequena, mas não sabia como, não se encontrava, tal. Ela decidiu então
então fazer os devocionais, ler a Bíblia. E ela tinha determinado, né? Foi disciplinada. E ao ler, estudar a palavra, fazer seus devocionais todos os dias, ela começou a perceber que ela não se encaixava mais no mundo, naquele sistema em que ela estava inserida, né? Cantando aquelas coisas, fazendo aquelas coisas. E aí quando ela foi conversar com os empresários falaram, como assim? Deram risada, né? Não acreditaram nela. Ela foi, voltou, continuou meditando e tal, porque tinha um contrato, então ela ainda estava meio indecisa. Ela vivia sua vida social toda, né? Civil, financeira, era em cima daquelas obras, mais obras, né? Infrutíferas, enfim, sujas, imundas. Então, ela ficou, assim, de primeira instância, ainda, ela estava amadurecendo, ficou sem saber o que falar naquele momento, seguiu cumprindo com o contrato, mas ela lê na Bíblia, lê na Bíblia. Ou seja, foi aí que quando ela é batizada no Espírito Santo, que é o que a gente diz, né? Batismo é mergulho, ela mergulhou na palavra, ela buscou o seu de verdade, sabe? Os bons costumes, a boa conduta, o bom caráter, ela buscou a essência dela, que ela é de verdade, sabe? E aí Deus se revelou a ela, ela foi batizada no Espírito do Senhor, o Espírito Santo é o Espírito do Senhor, ou seja, a consciência divina, a consciência de justiça e de verdade. E aí, conclusão, ela não conseguia mais se encaixar, sabe, naquele sistema que ela estava inserida, ou seja, o odre velho, né, o recipiente velho. Né? Então ela falou, aí ela voltou e falou. E aí começou a ter discussão, tal. As pessoas, os empresários, né, com o olhar, os interesses voltados 100% ao business, aos negócios, não queriam concordar, tentaram descaracterizar o que ela estava crendo, enfim, só que ela estava decidida, então ela renunciou a tudo, né? Renunciou a tudo, mesmo sendo bem remunerada, né? E tendo conquistado muitas coisas, mas ela não se encaixava mais, ela tinha se encontrado, aquilo ali estava sujando, contaminando, e ela queria se lavar, se limpar, então ela renuncia tudo e confia tudo a Deus. E aí no testemunho ela diz que hoje ela não. É bem o que eu digo aqui sempre, né? Que ela não ganha o que ela ganhava, financeiramente falando, mas que hoje ela é plena, não existe mais vazio nela, ela sabe o que é, para o que ela veio, e ela está buscando obedecer ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. E aí o Espírito Santo, a consciência justa, ela vai nos guiando, vai nos orientando, vai nos instruindo, e a gente vai com o tempo, a gente é eterno, a gente não tem pressa, ansiedade, a gente caminha segundo a vontade do Senhor, e a gente sabe que Ele está sob o controle de todas as coisas. Então tudo começa a se encaixar, a se ajustar, e o Pai, como Ele promete, né, Ele vai nos dar, quando tem uma passagem que Pedro fala, Senhor, o que é que nós vamos ganhar ao te seguir, né? Acho que a gente ainda vai chegar lá em outros capítulos. E o Senhor fala 100 vezes mais. Então, mas só que do jeito dele, da maneira certa, correta, limpa, justa, pura, entendeu? Então, versículo 38 vai dizer, ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo. Entendeu? Então ela via que se ela ficasse ali no velho, ela ia sujar. Então ela renunciou para ela andar com pessoas em ambientes, né, novo, voltado com essa nova consciência dela, entendeu? Com pessoas que pensam da mesma forma, ou seja, que são tementes ao Senhor dos céus e da terra, que buscam ser justas em suas ações, em suas falas, em seus pensamentos, que buscam em primeiro lugar, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Então, o verdadeiro crente, o verdadeiro adorador, temente ao Senhor, ele busca andar, quando ele alcança essa graça, ele muda tudo. Ele passa a buscar
ambientes, pessoas que têm o mesmo foco, propósito, que é a palavra do Senhor, que é a nossa salvação. A palavra do Senhor é a nossa salvação, é a eternidade. Consequentemente, é a nossa verdadeira essência, a raiz. A gente volta ao primeiro amor, entendeu? É lindo demais, né, irmãos? E aí, no versículo 39, o Senhor vai dizer: pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Porquanto se diz, o vinho velho é bom o suficiente. Isso aqui o Senhor está dizendo o quê? Pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho. Então quer dizer o quê? Que se ela ficasse lá, pegando esse exemplo ainda desse testemunho, para a glória do Senhor, do nosso Messias verdadeiro, Yahushua, se ela ficasse lá, entendeu? Ela ia voltar a desejar as coisas do mundo, sabe? Como ela própria diz nessa entrevista, que ela amou o mundo, entendeu? Ela gostava das coisas do mundo e tal. Só que quando ela começa a amadurecer espiritualmente, que ela é batizada no Espírito Santo, que ela entende o Evangelho, entende a palavra de Deus, ela vê que aquilo que ela fazia não estava certo, não estava agradando a Deus, estava agradando a carne dela. A carne dela, o que não era a essência, a alma, o espírito, enfim, a carne dela amava, gostava. Então, se ela fica no recipiente velho, ou seja, se ela bebe o vinho velho, fica bebendo o vinho velho, bebe o vinho velho, ela vai alimentar a carne, né, os desejos da carne, entendeu? Das emoções e tal. E aí, ela não vai ser racional, né, Gustavo, enfim. E aí o que, é que vai acontecer? Ela vai se perder. Ela vai se perder, ela vai perder essa graça, entendeu? Porque o Senhor está dizendo aqui, ó, pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Ou seja, como ela diz, ela ainda falava, né? Eu amava o mundo, então assim, o Senhor faz essa parábola porque quem bebe vinho, quem já bebeu vinho, enfim, sabe que os vinhos mais antigos são os melhores, são os mais refinados, né? Mais saborosos, enfim, para quem conhece, sabe? Eu não sou um apreciador de vinho, mas tenho conhecimento. Pois bem, e é o que dizem, né? Que quanto mais velho o vinho, melhor o vinho. Então aqui o Senhor faz essa parábola. Pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz, o vinho velho é bom o suficiente. Então, pegando esse testemunho que vale para todos nós, se nós não andamos, buscamos o recipiente novo, entendeu? Pessoas que têm o mesmo propósito, nós iremos nos perder. A palavra está dizendo isso, o nosso Salvador está falando isso, entendeu? Então a gente tem que levar isso muito a sério, a gente tem que entender que isso aqui é muito sério, entende, amados irmãos? Então, por isso a importância da disciplina, que foi o primeiro estudo, né, dessa série Preparando o Caminho, que a gente fala de ser disciplinado, porque você sendo disciplinado, você estudando a palavra todos os dias, você vai estar enchendo a sua mente de bons pensamentos e da vontade do Senhor. Então, você vai preencher, não vai ter vazio. Você vai ter clareza, entendeu? Você vai ter clareza, você vai ter consciência. E você vai ser extremamente feliz, né? Afinal, você vai estar vivendo um amor verdadeiro de Deus. Ou seja, um sentimento profundo, né? Que só a natureza divina pode nos conceder. Você vai ter saúde, você vai ter, como é que fala? Sabedoria, discernimento. Então, você não vai ter brecha para que esses costumes antigos lhe desviem, lhe tirem o foco, entendeu? Então, era isso. Tá bom? A gente finalizou aqui então o capítulo 5. Se a água permitir quiser, no próximo vídeo pretendo continuar gravando vídeos. Vou ter que ter um pouco de paciência, preciso voltar a praticar, né? Porque no início do canal aqui eu gravava vídeos e a média
os vídeos eram de 30 minutos, eu gravava uma parte, 2 partes. Enfim, dessa vez não vai ter partes, cada vídeo vai ter um tema específico, ok? E seguindo a nossa série, que é o livro de Lucas, tá bom? Eu vou dar sequência, mas pretendo dar sequência em lives, ou em vídeos, gravando vídeos, tá bom? Menores. Espero que vocês tenham gostado da novidade, que todos consigam acompanhar os estudos para se fortalecerem, para inspirarem também, se inspirarem, né, a buscarem a Deus, a serem disciplinados nesta busca e fazerem os devocionais de vocês todos os dias. Então, eu gravando o vídeo, se assim o Senhor permitir, nos abençoar, vai ter vamos ter mais vídeos durante a semana. Então, eu pretendo estar sempre trazendo para manter a gente todos os dias inspirando, né? Inspirando e que todos consigam acompanhar. Porém, em vídeos mais curtos. Minha meta, objetivo, é gravar vídeos de até 20 minutos, tá bom? Mas como né, esse recomeço, passamos um pouquinho aqui. Mas estava maravilhoso, né? O entendimento, então eu não podia parar. Tá bom? E antes de encerrar, não poderia deixar aqui de agradecer a todos os meus irmãos que apoiam, ajudam a gente manter esse ministério, essa voz na internet, aqui no YouTube, no Telegram, pregando a palavra fidedigna, o Evangelho, os ensinamentos do Senhor, em nome do nosso Rei eterno, Yahushua, o Messias verdadeiro. Então, um beijo especial no coração de todos os meus irmãos da fé e do caminho, que apoiam e ajudam nosso ministério, tá bom? Vocês são muito importantes e especiais para mim, com certeza, e para esse movimento maravilhoso, né? Que nós fomos presenteados e agraciados por Deus para ministrar e cumprir, para ministrar a palavra fidedigna, trazer à luz a história verdadeira que está escrita e da humanidade, e abençoar a todos aqueles que têm sede e fome de justiça, que têm sede de Deus, de Yahuwah, que querem verdadeiramente conhecer a Deus, ao seu Senhor, ao seu Criador e ao seu Salvador. Então, muito obrigado. E também agradeço, com certeza, a companhia de todos vocês que nos fazem companhia aqui neste ministério, em nossa congregação. Também é muito importante, com certeza, essa nossa união, esse amor fraterno, todos nós unidos. Então, que Yahuwah abençoe grandemente a todos vocês, todos. Viu, meus irmãos? Todos fiquem na presença de Yahuwah, do Todo-Poderoso, da existência, da eternidade. Eu sou o que sou. Em nome do seu ungido e amado Filho, Yahushua, eu sou a salvação, o nosso Salvador, o nosso Rei, a palavra de vida eterna. Tá bom? Beijo no coração e até a próxima. E espero contar com vocês aqui, tá bom, irmãos? Para a gente estudar junto, meditar, glorificar, louvar e honrar esta graça maravilhosa. Tchau, tchau.